Bom dia, gente. Deus abençoe muito o nosso dia. Esperar as pessoas entrarem. Nós estamos aqui fazendo nosso devocional diário todos os dias, 8 horas da manhã. Todos os dias, 8 horas da manhã, nós estamos aqui. Bom dia, Bárbara. Gente, agora eu tô com 2 celulares. Eu não posso ficar falando o nome das redes sociais, porque senão eles não entregam para mais pessoas. Mas eu tô nas 2 redes sociais. Vocês podem escolher a preferência agora. Bom dia! Vamos entrando, gente. Todos os dias nós estamos aqui. Se é a sua primeira vez na live, todos os dias, 8 horas da manhã, fazendo o nosso devocional, buscando mais da presença de Deus. Deixa eu abaixar agora. Buscando mais da presença de Deus mesmo, alimentando o nosso espírito, né? A primeira coisa no nosso dia que a gente tem que fazer é alimentar o nosso espírito, aquilo que realmente importa pra gente. E a gente tá fazendo um plano de leitura. Quem tá em busca de um plano de leitura, né, começar a ler a Bíblia, então você tá no lugar certo. Eu postei, a gente tá seguindo, são 2 capítulos por dia. Lendo 2 capítulos por dia, você vai conseguir ler a Bíblia toda por um ano, tá? Mas você não tá sozinho nesse propósito, nós estamos juntos nesse propósito, né, de buscar mais da presença de Deus, de falar dele, de buscar viver realmente o nosso propósito diante de Deus, tá? Isa, como devemos nos preparar para o devocional? Olha, eu acho que isso é muito individual, mas eu, Isabela, eu sempre começo pedindo direcionamento para Deus, para o Espírito Santo, para que eu leia aquilo e ele me dê entendimento, né? Que ele me dê entendimento. Então eu sempre busco pedindo direcionamento de Deus, começo orando, eu coloco um louvor, que o louvor, ele muda a atmosfera do lugar, né? Então eu também coloco um louvor e vou entrando naquela atmosfera de adoração e começo o devocional. Muita gente faz o devocional também por livrinhos, eu comecei fazendo assim, e hoje em dia eu faço o devocional só pela Bíblia. Que eu acho que é muito interessante também, porque aí a gente tá lendo ela, né, tá buscando mais. Mas os livros são ótimos e eles são uma forma também de nos ajudar nessa caminhada, tá? Então vamos começar, gente. Que Deus nos abençoe, que cada um aqui escute exatamente aquilo que precisa, um direcionamento de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Ele abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, nos dê real entendimento. Bom dia. Amém. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Hoje a palavra é sobre Marcos 11. A gente tá seguindo, tá, gente? Eu não tô tirando da minha cabeça a ordem. Eu tô seguindo um plano de leitura e a gente aqui também tá seguindo. Então hoje é Marcos 11 e Salmos 39. Salmos 39. Marcos 11, Salmos 39. Vou começar por Marcos 11, porque essa passagem, ela é maravilhosa. Opa, só um minutinho, gente. Vou começar com Marcos 11, que eu acho uma passagem maravilhosa. Só um minutinho que eu tô arrumando meu outro telefone aqui. Quem sabe fazer ao vivo, hein? Deu B.O. Agora deu. Em Marcos 11, começa falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Só para contextualizar isso para vocês, essa entrada triunfal é o início da Páscoa, né? É o início da Páscoa. Então, aqui começa contando, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram em Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhe: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua,
amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que estavam ali lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os mantos e Jesus montou. Então começa aqui. Às vezes a gente está esperando uma entrada triunfal, né? Muitas pessoas falaram: Jesus, ele chegaria aqui em um cavalo, com várias coisas diferentes. Não, ele entrou em um jumentinho. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Gente, quando ele entrou no templo, ele sentiu fome. Quando Jesus entrou no templo, ele sentiu fome. Vendo à distância, tinha uma figueira com folhas. Ele foi ver se encontraria nela algum fruto. Quando ele se aproximou da figueira, ele nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então ele lhe disse: ninguém mais come o seu fruto. E os seus discípulos ouviram o seu dizer. Vamos parar aqui para contextualizar, né? Então começa contando a entrada de Jesus em Jerusalém, dá o início da Páscoa. Quando ele entra no templo, ele sente fome, Jesus sente fome e vê que tem uma figueira. Então ele logo fica animado, porque tem uma figueira, estava muito bonita a figueira, cheia de folhas. Quando ele foi pegar o fruto para comer, a figueira estava vazia, não havia frutos. E o que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira. E aqui, gente, todas as parábolas são uma forma de Deus nos mostrar, de Jesus nos falar de forma mais simplificada. Então ele sempre fala: aqueles que têm ouvidos, ouçam, né? O que ele quer nos dizer? Eu fui pesquisar mais sobre a figueira. E o que eu entendi da figueira é que sempre em uma árvore da figueira, sempre o fruto vem primeiro que a folha. Então, onde há a folha da figueira, há o fruto. Entende? E o que Jesus ali, ele ficou frustrado? Ele foi pegar o fruto, estava com fome e só tinha folha, não tinha fruto. E é exatamente isso que muitas vezes acontece na nossa vida. Nós somos uma figueira que não dá frutos. Nós somos uma figueira que aparenta ser algo quando nós somos outra completamente diferente. A gente prega algo, a gente fala sobre algo, mas no nosso interior nós não estamos dando frutos. E é exatamente isso que Jesus está querendo. Continuando, né, pra gente entender tudo. Aí Jesus entrou no templo, houve um outro momento e aqui começa a figueira seca. Isso foi ao anoitecer. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Olha só, quando Jesus passou por ela, ela estava linda, ela estava cheia de folhas, mas estava sem frutos. Mas ela estava linda. Então Jesus amaldiçoou aquela figueira. No outro dia pela manhã, quando eles passaram pela mesma figueira, ela estava seca desde a raiz. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se do mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Amém? Vamos por partes, então, da figueira. Porque Jesus amaldiçoou a figueira, né? A figueira era uma forma de demonstrar ali, era uma flor, era uma planta, né? Era uma forma dele demonstrar o quão importante é a gente honrar aquilo, o nosso propósito de vida. Deus nos criou para que a gente dê frutos, para que a gente seja uma árvore frutífera. Em muitos momentos, a gente usa de várias desculpas na nossa vida.
como aqui não era o tempo de dar frutos. E a gente sempre usa, às vezes não é o ambiente correto, às vezes não é o momento correto. A gente sempre começa a dar desculpas, ao invés de dar frutos diante daquilo que a gente já tem. Às vezes a gente já tem a semente, mas a gente esquece de regar. A gente esquece que tudo na vida é um processo. É um processo. Se a gente tem a semente, aquilo já basta para que a gente tenha uma árvore que dê frutos. E isso é sobre a nossa vida. A gente não só aparentar ser algo, mas a gente verdadeiramente ser aquilo que a gente diz ser. A gente ser verdadeiramente aquilo que a gente acredita. Quantas vezes a gente julga o outro? Quantas vezes a gente espera um posicionamento de outras pessoas? Quando Deus pede que nós sejamos essa figueira que dê frutos. Que nós somos aquele fruto ideal para aquele ambiente, para aquela pessoa. Entende? Que nós sejamos o fruto que alimenta espiritualmente alguém. E Jesus amaldiçoou a figueira, era uma forma que ele usou, porque era uma planta, né? Era uma forma que ele encontrou de mostrar para as pessoas que estavam com ele o que acontece quando você não cumpre com aquele propósito que tem para sua vida. O que acontece quando a árvore não está dando frutos? Ela secou, ela não estava servindo para nada. Ela não estava servindo para nada. A coisa mais importante que para ela alimentar Jesus naquele momento, ela não tinha frutos. E ela tinha uma boa aparência. Ela tinha folhas, né, muito bonitas. E a gente não pode se esquecer. A figueira aqui, o fruto vem antes da folha. Por isso Jesus, ele ficou frustrado naquele momento. Ele foi com fome até ela, mas não tinha frutos. E ele viu as folhas. Então que a gente seja antes de aparentar ser algo. Sabe? Eu vejo hoje muito na internet as pessoas ensinando umas às outras a como se portar, a como elas devem ser, ao que vestir, ao isso e aquilo. E eu acho muito legal, né? A nossa aparência realmente chega antes de qualquer coisa. E isso é muito importante, a forma como a gente se apresenta para os outros. Mas não só isso. De nada adianta você aparentar ser algo e por dentro você tá adoecido, você tá morto por dentro. Você não ter nada para oferecer para aquela pessoa. Você não tá verdadeiramente dando os frutos que você precisa dar. Entende? Por isso é tão importante a gente se alimentar espiritualmente. A gente acaba se esquecendo disso, porque o mundo prega que a gente deve fazer tantas coisas, a gente deve ser tantas coisas. E a gente acaba esquecendo do principal. Nós muitas vezes reclamamos do ambiente que a gente estava. E eu já fui essa pessoa. Eu ficava, Deus, o que o Senhor quer de mim? Pra onde que o Senhor quer que eu vá? Não, eu vou fazer, então eu quero fazer um trabalho lá na África. Eu quero ser missionária, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Quando Deus me mostrou, você está no lugar exato que você precisa dar. Porque as pessoas que estão ao seu redor precisam dos frutos que você está dando. Precisam da luz que você tem por dentro. Entende? Então, se você está no ambiente que você está hoje, é o ambiente perfeito para você dar o fruto que você já tem. O seu lar é o seu primeiro ministério, a sua família, a sua casa. O seu trabalho, quantas vezes de nada adianta você ser uma pessoa na igreja, você ser uma pessoa em casa, no seu trabalho você ser uma pessoa mal-humorada, estressada, que não ajuda ninguém. Nós precisamos dar fruto em todos os lugares, em todos os ambientes que a gente estiver. Em todos. Nós fomos chamados para frutificar. Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Mas enquanto a gente não reconhecer isso, a gente nunca vai dar o fruto perfeito. Porque a gente vai ser como uma figueira. Aparentar ser algo
que a gente não é. A gente vai ser uma figueira que só tem folhas, mas que não alimenta ninguém, que não ajuda ninguém, que não serve pra nada. Gente, olha que coisa triste. Todos nós temos um propósito, todos nós servimos para algo. Só que às vezes a gente fica buscando isso externamente, ao invés de a gente buscar isso dentro de nós mesmos. Buscar isso com o nosso Criador. Por isso a gente deve estar inteiramente ligado com o Criador, para a gente se conhecer como criatura. Para a gente saber que fruto que Ele quer que a gente dê. Porque de nada adianta a gente ser uma figueira e querer dar morango. Não vai. E às vezes a gente fica assim, pisando em falso a vida inteira. Buscando a vida inteira coisas que estão externo, porque a gente se compara demais. A gente compara o nosso palco, a nossa vida com o outro, né? E aí esse versículo pra mim, eu acho que a gente precisa entender ele assim por completo, que é Marcos 11, 23. Ele fala: eu lhes asseguro, tenham fé em Deus. Jesus começa dizendo: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Amém? Isso é uma ordenança do Senhor, né? O que Jesus está falando? Sabe a parábola da semente, do grão de mostarda? Tenham fé em Deus. Pode ser a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas tenham fé em Deus. E Ele está te assegurando que se você tiver a fé, aquilo que você crê acontecerá, né? Fé é isso. Fé é crer em algo que você não vê. Fé é crer em algo que já é, gente, já é. Não é algo que você sente. Nós não somos o que nós sentimos, nós somos o que nós cremos. Só que Ele dá uma ordenança aqui também. Perdoem. Antes de você orar, perdoe. Perdoe. Enquanto eu estava lendo isso e estava pensando sobre os frutos, né, da figueira, da gente ser fruto, veio algo no meu coração de como muitas vezes, muitas pessoas se sentem improváveis de dar frutos porque elas não conseguem perdoar pela família delas. Às vezes você é essa pessoa, você veio de um lar totalmente desestruturado, né? Você não teve uma mãe sábia, você não teve um pai presente. Mas seja você a mãe sábia, seja você o pai presente. Antes de você orar, perdoe essa pessoa. Creia, peça a Deus para que você dê frutos através disso. Entende? Aquilo que a gente espera muito do outro, talvez devesse vir primeiro de nós mesmos. Porque não dá pra gente mudar o nosso passado, não dá pra gente mudar a família que a gente veio, não dá pra mudar a nossa história, mas dá pra mudar pra onde a gente vai, quem a gente vai ser. Como vai ser a família que vai vir da gente? Como vai ser o ambiente? Você entra e o ambiente permanece o mesmo? Não! Sabe? As pessoas estão com fome, as pessoas estão com sede. Então seja você esse fruto espiritual que vai ajudar alguém. Essa fonte de água viva, né? Muitas vezes a gente não compreende isso. E enquanto eu tava lendo também veio uma época da minha vida, eu nunca mais vou esquecer. Os meus avós maternos, eu não tive o privilégio de conviver muito tempo com eles, né? A minha adolescência, assim.
Mas os meus avós paternos, sim. Só que eles moravam longe, 5 horas de mim. E eu lembro que durante a minha adolescência, eu ficava muito frustrada por causa disso. Porque tinha festas na minha cidade, era aniversário de 15 anos de um, era aniversário de outro. E meus pais nunca deixaram eu ficar pra festa, eles sempre faziam eu ir ver os meus avós. E aí, teve uma vez que eu comecei a lembrar disso, eu tava lá, era um sábado à noite, e eu comecei a chorar muito, porque eu comecei a ver fotos. Comecei a comparar a minha vida, como que tava a vida das outras pessoas. Eu queria estar naquela festa, eu queria estar com aquelas pessoas. E eu tava no sofá da sala dos meus avós, com eles ali, com a minha família reunida. E aí eu comecei a chorar, me sentindo incompreendida, né? Adolescente tem disso, me sentindo incompreendida. Até que a minha mãe chegou e falou comigo, e aquela frase nunca mais saiu do meu coração. Ela falou: filha, tudo bem você chorar agora, mas um dia você tem que entender que você, onde você está, seu coração deve estar também. Um dia você vai chorar porque você vai estar aqui e as pessoas que você mais ama não vão estar com você. Você vai chorar querendo voltar no passado. Então, onde você está hoje, que seu coração também esteja. Amém. Foi um balde de água fria que ela jogou em mim, né? Eu não lembro como eu reagi, não lembro como eu agi depois, mas eu lembro que eu nunca mais esqueci disso. E hoje, por exemplo, eu já não tenho meu avô. Eu vou pra lá e tenho só a minha avó. Fico lá no sofá, deitada no colo dela. E eu falei, quando eu tô lá, eu penso que meu coração esteja plenamente aqui. Esse é o nosso propósito. Viver propositalmente todos os dias. Viver propositalmente onde Deus nos colocou. Entende? Ouvir mais as pessoas. Dar frutos é isso, gente. Dar frutos é isso. Não só frutos materiais. Glória a Deus também, que as coisas vão acontecendo, que você prospere. Mas de nada adianta um pai, um homem de família prosperar materialmente dizendo e a sua família não estar presente na sua família. De nada adianta você seguir um grande propósito na sua vida que você tem, por exemplo, profissional, se você não consegue dar atenção para o mais importante, que é a sua família, que é estar no seu lar, que é ouvir as pessoas. Entende? Muitas pessoas precisam disso. Muitas pessoas, talvez você vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Então que a gente honre esse compromisso que a gente tem com Deus. Que a gente seja o melhor que a gente possa ser naquilo que Deus nos colocou. Sabe? Que a gente não fique comparando a nossa vida, a nossa árvore, os nossos frutos com os outros frutos. Cada um nasceu para ser imagem e semelhança do Senhor. E cada um tem um fruto perfeito dentro de si. Não dá pra gente ficar esperando o momento perfeito, a ocasião perfeita, não. Que os frutos venham antes da aparência. Que o seu coração, sabe? A gente não pode se esquecer que aquilo que vem do coração vale muito mais que aquilo que vem de fora. Que é aquilo que vem de fora. Amém? Depois, em Marcos, né, 11, que a gente tá lendo, quem tava perguntando, gente, deixa eu só bloquear uma pessoa inconveniente aqui. Só um minutinho. Sempre tem umas pessoas inconvenientes, né? Não tô nem conseguindo bloquear. Pera aí, bloquear. Amém, glória a Deus. Nossa, gente, que Deus abençoe essa pessoa, viu? Pronto, bloqueei o comentário dela pra gente não se distrair. Eu tô nas 2 redes sociais, gente. Eu não posso ficar falando o nome porque eu percebi que eles não entregam o meu vídeo. Se eu falar o nome de uma rede social ou de outra, eles não entregam o meu vídeo, mas eu tô nas 2. E nós estamos lendo
Nós estamos lendo Marcos 11 hoje e Salmos 39. Então a gente falou da figueira seca, né? Nós fomos chamados para frutificar. Gente, anota isso. Nós fomos chamados para frutificar. Depois, a autoridade de Jesus é questionada. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Jesus respondeu: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com qual autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Diga-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Então disse Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Quantas vezes nós duvidamos da autoridade de Deus? Quantas vezes nós duvidamos da autoridade de Deus que nos foi dada? Né? Nós às vezes buscamos em pessoas, em profetas, quando tudo que a gente precisa muitas vezes é entrar no nosso quarto e quebrantar o nosso coração diante de Deus. Orar, entende? Ele nos deu autoridade em nome de Jesus para isso. Ontem uma pessoa me pediu uma oração. Me pediu uma oração por uma causa específica. Eu falei: claro, eu oro por você, eu oro com você. Aí ela foi falando: não, mas tem mais uma oração. Inclusive, você pode buscar uma oração pra mim, que é por uma outra causa específica. Você busca uma oração bem forte pra mim. E eu entendi, porque ela tava desesperada por aquela causa. Mas não é isso. Eu falei com ela: a autoridade lhe foi dada. Creia com todo o seu coração. De nada adianta você ir na pessoa, né, no profeta que você acha, se você não crê de todo o seu coração. Você tem autoridade para isso. Por isso a gente precisa aprender a orar, precisa aprender a buscar mais de Deus. Os frutos também vão vir de acordo com quanto a gente rega a nossa vida espiritual. Se a gente quer ser uma pessoa sábia, se a gente quer ser uma pessoa virtuosa, se nós queremos dar bons frutos, a gente precisa regar a semente que já foi nos dada. Porque a gente não pode se esquecer que tudo começa de uma semente. A árvore, ela não cresce grande, ela começa de uma semente. A semente é plantada, a semente é regada, então a árvore cresce e só assim ele dá frutos. Se a gente não valorizar o nosso começo, se a gente não valorizar a nossa semente, se a gente não der o primeiro passo, nós não vamos dar os frutos que a gente espera. Nós não vamos dar os frutos que a gente espera. E nós fomos chamados para frutificar. Por isso, creia. É uma ordenança do Senhor. Creia. Se você tiver fé, creia, perdoe. Libere o seu coração. Libere o seu coração. Amém? A gente semear sempre para colher, exatamente. E hoje a gente vive numa geração que a gente está se esquecendo disso. A gente vive tão ansioso porque a gente esquece que a gente precisa semear para a gente colher. A gente só quer simplesmente colher. A gente quer colher os frutos, mas a gente não quer pagar o preço da semeadura. A gente não quer pagar o preço do processo, que é esperar uma árvore crescer. Quantos anos a gente espera? Por exemplo, um coqueiro, ele fica enorme. Vocês já viram? Tanto que o coqueiro cresce. Mas o coqueiro, ele não é daquele tamanho. Ele começa pequeno. Demora anos para chegar naquele tamanho. E às vezes a pessoa que você tanto admira, né, que você já acha que ela é muito grande, ela começou pequena, mas ela não desistiu. Ela passou pelo processo e agora sim ela está colhendo os frutos.
E cada um tem o fruto perfeito. Não busque na árvore alheia o fruto das outras pessoas. Você tem o seu fruto perfeito. Por isso que muitas vezes a gente se frustra, porque a gente fica buscando o propósito em coisas, o propósito em pessoas, quando o propósito está em nós. O propósito já está dentro de nós. Só que a gente fica comparando a nossa vida. A gente fica comparando os nossos ministérios, né? A gente fica comparando os nossos dons. E a gente esquece de olhar para dentro para a gente realmente seguir e dar aqueles frutos que Deus tanto espera que a gente dê. Mas quando a gente transborda também, gente, nada mais segura a gente. E outra coisa, não preocupem com o que os homens pensam. Preocupem com o que Deus pensa de você. Não fique esperando o que as pessoas pensam com medo do julgamento alheio. Vocês acham que se eu parasse e ficasse preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim, eu abriria uma live? Não abriria. A gente não daria o primeiro passo. Eu não iria cumprir o propósito que está queimando no meu coração, que Deus colocou. Entende? Por isso a gente precisa deixar as nossas vergonhas, deixar os nossos medos de lado. Eles não vão deixar de existir. Eles não vão deixar de existir. Mas a nossa fé precisa ser maior que os nossos medos. Por isso a gente precisa saber claramente o nosso propósito. Porque quando a gente não sabe para onde a gente vai, quando a gente não sabe o que a gente quer, quando a gente não sabe em que acredita, a gente acredita em qualquer coisa. A gente acredita em qualquer pessoa. Qualquer lugar que a gente foi enviado, tá bom, porque a gente não sabe o que a gente quer. A gente não sabe quem a gente é. Como que a gente vai saber quem a gente é se a gente não busca do Criador? Né? Se a gente não busca da árvore, qual fruto Ele quer que a gente dê? Então que a gente busque mais respostas dentro de nós mesmos. Que a gente busque respostas mais em oração do que externamente, do que as pessoas. Que a gente busque a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Enquanto a gente buscar a aprovação do homem, a gente não vai conseguir frutificar. A gente não vai conseguir frutificar. Porque qualquer comentário de qualquer pessoa vai te paralisar. Porque qualquer questionamento, ó, pra você ver, a autoridade de Jesus foi questionada. Aí qualquer questionamento que a pessoa te fizer sobre aquilo que você crê, sobre aquele propósito que você segue, se você não sabe verdadeiramente, né, o que é aquele propósito, aquilo que você crê, você vai cair. Você vai começar a questionar. A gente vai começar a questionar. E a nossa fé não é para ser questionada. A nossa fé não é para ser questionada. Amém? Glória a Deus, gente. Muitas pessoas. Sejam bem-vindos, quem tá aqui, Obrigada pela presença de vocês. Quem é novo, se é a primeira vez de vocês aqui, nós estamos aqui todos os dias, 8 horas da manhã, fazendo devocional. Nós estamos seguindo um plano de leitura. Então eu leio, peço um direcionamento e vou deixando fluir, de acordo com o que o Espírito Santo vai me guiando para falar, tá? Mas, glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus. Nós nascemos para frutificar, gente. Né? A gente precisa entender isso. Nós temos um valor, nós temos um propósito, sim. Então, que a gente creia nisso. Que a gente creia nisso de todo o nosso coração. Que a gente consiga ver quantos frutos vão nascer de nós. Quantos frutos vão nascer de nós? Amém? Minha primeira vez aqui. Que bênção, que bênção. Glória a Deus. Gente, vai encaminhando essa live para mais pessoas, para que cheguem mais pessoas, para que essa palavra vá mais longe. Tira um print da live, posta nos seus stories, me marca, que mais pessoas cheguem, né? As pessoas, elas estão com sede, então que a gente leve até elas a fonte de água viva.
Porque enquanto a gente tem sede, se a gente saciar a nossa sede com as coisas que o mundo nos dá, não dá, gente. A gente nunca vai ser saciado. A gente precisa levar a fonte de água viva para elas. Amém? Vamos ler também a nossa palavra. Eu sempre abro com vocês. Devocional. Hoje é dia 7. Hoje é dia 8. Hoje é dia 8. 8 de fevereiro. Vamos lá. 8 de fevereiro. Gente, eu não abro a palavra antes, tá? Eu leio a palavra com vocês. E é impressionante como Deus sempre fala. Vocês já perceberam? Como Deus sempre fala conosco também através da palavra. Então, o título é Poder Explosivo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos. Efésios 1:19. Quando aceitamos Cristo, seu Espírito passa a habitar em nós. Ele nos dá acesso ao mesmo poder incrível que ressuscitou Jesus dos mortos. E da mesma forma que ressuscitou Jesus no fim de sua vida na terra. Esse poder nos ressuscitará no fim da nossa vida aqui. Não há poder maior. Deus é capaz de fazer muito mais em sua vida do que você jamais sonhou ser possível, pois o poder do Espírito dele está agindo em você. O poder do Espírito Santo em nós é descrito na língua grega como dunamis. Daí vem o termo dinamite. Deus não quer que você apenas reconheça a existência dele. Não está interessado em um relacionamento indiferente. Quer um relacionamento explosivo. O desejo dele é que você anseie estar com ele todos os dias e confie nele para tudo o que for preciso. Não há como ter uma vida pela metade dizendo, acho que nasci de novo, tipo, recebi Jesus e pronto. E nem um pedacinho do Espírito Santo vivendo em mim de vez em quando. Há apenas duas opções. Ou você nasce de novo e está cheio do Espírito Santo, ou não. Ele não nos enche parcialmente, pela metade. Ele preenche completamente. Então não permita que ele seja diluído ao longo da sua vida. Agora vamos declarar isso juntos? Enche-me, Senhor, de teu poder grandioso, para que eu viva em obediência, comprometimento e temor a ti, num relacionamento próximo contigo, dedicando-me à tua obra na igreja e no mundo. Amém? Glória a Deus. O poder do Espírito Santo vem de dunamis. Daí o termo dinamite. Ele quer explodir realmente nossa vida com a graça dele. Ele não quer que a gente viva pela metade. Ele não quer que a graça dele seja diluída ao longo da nossa vida. Ele não quer que hoje você escute essa palavra e fala, glória a Deus, eu nasci para dar frutos, eu vou dar frutos. Aí passa 1 hora do seu dia, você já esqueceu tudo. Você já esqueceu dos frutos que você já vai dar. Você esqueceu do poder de Deus. Uma coisa te estressa e você já sai de si. Você perde a sabedoria. Não! Ele quer estar com você por toda a sua vida, em todas as suas escolhas, em todas as suas atitudes. E não que seja diluído, sabe? Não que seja em um momento. Hoje eu preciso do Senhor, hoje tá difícil. Não é isso. Né? Aqui alguém tá me perguntando o nome do livro devocional, chama Bom Dia. Bom Dia, esse livrinho é uma bênção, gente. Eu comecei fazendo meus devocionais por ele. Tem um direcionamento muito bom. Então é super válido também. Amém? Vamos fazer uma oração. Hoje também, gente, tem a leitura do Salmo 39. E leiam o Salmo 39. Vou ler só um versículo dele. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Forte. Salmo 39 tá maravilhoso. Leiam, meditem em cima dele, porque a nossa vida na terra não passa de um sopro. Então,
que a gente viva verdadeiramente o que a gente nasceu para viver aqui, tá? Que a gente não fique como a figueira lá, só aparentando ser algo, sem dar verdadeiramente o fruto que ela nasceu para dar. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar. Independente da sua intenção, feche seus olhos e creia. Creia que Deus vai te atender, que Ele está ouvindo. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por mais esse amanhecer, Pai. Obrigada por esse dia, pela Tua misericórdia, pela Tua graça tantas vezes imerecida, Pai. Mais um amanhecer é como uma confirmação do Senhor. Vai, filho, você está tendo mais uma chance. Viva o meu propósito. Vem comigo que eu estou te direcionando. Então, Pai, que hoje o Senhor nos capacite a seguir os teus caminhos, a dar os frutos que nós nascemos para dar. Para isso nós precisamos de obediência ao teu falar, nós precisamos estar abertos, Pai, para o teu agir na nossa vida. Então entra na vida de cada um aqui, Pai, e faz algo novo, Pai. Mostra para essa pessoa o caminho a seguir, Pai. Sabe? O que ela precisa fazer de novo, o que ela precisa deixar para trás, Pai. Faça o teu agir na vida de cada um dessas pessoas. Eu agradeço, Pai, pela vida de cada um aqui, porque a vida de cada um é muito importante. E o Senhor tem um propósito exato para cada um aqui, Pai. Então que cada um perceba o seu valor, perceba o seu propósito, Pai. E se sinta muito amado pelo Senhor nessa manhã, Pai. Eu declaro cura, Pai, sobre toda e qualquer enfermidade de qualquer pessoa aqui nessa live. Sabe, declaro cura sobre ansiedade, sobre depressão, sobre síndrome do pânico, Pai. Sabe, declaro cura mesmo, Pai, sobre os nossos corações adoecidos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sabe, nos liberta dessas mentiras da nossa mente, Pai. Que a gente viva verdadeiramente os teus propósitos. Vem conosco nesse dia, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Amém. Ontem tinham muitas pessoas aqui do país inteiro. Eu tenho seguidor agora até de Portugal. De onde vocês são? Glória a Deus. Agora eu tô nas duas redes sociais, mas eu descobri que eu não posso falar o nome delas. Porque senão elas me boicotam e não entregam essa live para outras pessoas. Mas eu tô nas duas, então se você tá aqui, me segue lá na outra também. Se você tá aqui, me segue na outra também. Tira print da live, posta nos seus stories, me marca. Isabela Nolli, Santa Catarina, Campinas, Rio de Janeiro, Piauí. Glória a Deus. Gente, é isso. A palavra de Deus pode chegar cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Basta a gente saber exatamente, sabe? O poder que Ele tem sobre a nossa vida. O poder que Ele tem sobre a nossa vida. Santa Catarina, glória a Deus. Amém, gente. Tem Santos, Tocantins. Tem pessoas do país inteiro. Glória a Deus pela vida. Pará de cada um aqui. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Algumas pessoas me deram ideia, gente, de fazer um grupo no Telegram. Eu não sei se vocês preferem um grupo no Telegram ou no WhatsApp, pra gente fazer um grupo de devocional. Eu tô pensando em como fazer isso, tá? Se alguém tiver uma ideia, pode no meu direct também me dar uma ideia. Que algumas pessoas me pediram isso. E realmente, aí a gente lá no grupo, eu posto a leitura, o livrinho, as coisas, também fica mais fácil. Mas lá na minha outra rede social, também tem várias coisas. Então me segue lá, você vai me ajudar muito a continuar o meu propósito. O WhatsApp é melhor. Eu não gosto muito do Telegram. Não gosto muito do Telegram. Mas eu não sei, porque eu não tenho o hábito de usar. Então, às vezes, quando eu baixo um grupo lá, ele fica lá. Pernambuco. Amém. Então, gente, todo mundo que tá aqui pra gente fazer um grupo, vai lá pra outra rede social, que fica mais fácil. Que aí quando eu lançar a ideia, eu coloco a caixinha de pergunta e as pessoas vão mandando número e eu crio o grupo. Eu vou pensar em como fazer isso.
se tem um número máximo de pessoas, porque olha só, aqui nós somos 178, aqui nós somos 19, mas vamos chegar mais longe, tá? Todos os dias 8 horas da manhã, todos os dias 8 horas da manhã, envia essa live para mais pessoas, tá? Mas glória a Deus, pode criar o grupo, coloca o link do grupo no story, exatamente, então você que tá aqui vai pra lá, porque aí eu coloco o link no story, tá? Vou pensar em fazer isso hoje mesmo, fica mais fácil pra entrar. E a gente vai se falando, gente, glória a Deus pela vida de cada um aqui, né? É muito bom viver os propósitos de Deus, é muito bom colher os frutos de Deus. É muito bom colher os frutos de Deus, então que a gente queira colher os frutos dele. Porque quando a gente colhe os frutos de Deus, a gente permanece, sabe? A gente permanece. Agora, quando a gente colhe os frutos do mundo, aquilo logo se esvazia dentro da gente. E a gente sempre vai querer algo a mais. Mas quando a gente segue verdadeiramente aquilo que é pra gente seguir, a gente vai ter permanência, vai ter consistência naquilo. Amém? Vou criar, tá? Eu vou fazer acontecer. Vou ver como que vai ser. O WhatsApp é limitado. Vocês sabem quantas pessoas cabem num grupo de WhatsApp? Só precisaria, tipo assim, só uma pessoa tá falando, né? Pra não virar bagunça. É limitado. Eu vou ver quantas pessoas. Vou ver como isso vai funcionar. Eu falo pra vocês, tá? Sou de Manaus! Glória a Deus! Gente, eu fico emocionada. Ontem eu e minha mãe, a gente ficava emocionada aqui falando como a gente imaginaria, né? Quantas pessoas podem ouvir a palavra de Deus a partir da gente? Então que a gente tenha responsabilidade com aquela forma que a gente está vivendo, né? Que a gente tenha responsabilidade com que imagem a gente quer passar para as pessoas. Não só com que imagem, o que a gente está transbordando no nosso coração, porque vale muito, muito mais. Tá? Amém? Então tá, gente, bom dia. Eu vou colocar um louvor. Alguém quer indicar um louvor? Eu tava ouvindo um aqui, mas eu esqueci qual. Vou colocar o louvor aqui que eu tava ouvindo. Só pra gente finalizar a live. Ousado Amor já foi ontem. Eu tô buscando um louvor aqui. O Pai Me Adotou. Amo, Lu. Vou colocar ela. O Pai Me Adotou. Essa música é maravilhosa, gente. Escuta aí, O Pai Me Adotou. Amém? A frase do dia é: fomos chamados para frutificar. A frase do dia: fomos chamados para frutificar. Tira print, posta nos seus stories e coloca: fomos chamados para frutificar. Amém? Deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito Fomos chamados para frutificar. que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Cabo Frio, eu amo Cabo Frio. O Pai me adotou. X pro print. Tá bonitinho, hein?
toca com o nosso espírito, que somos os teus filhos. Quem canta se assalte. Que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai